Olá, amigos. Adriana Muratori, áudio 7 da nossa série Força de Vontade. Se vocês estão acompanhando os últimos áudios, já devem ter chegado a essa percepção, que é o nosso objetivo, de que a nossa mente e todas as peculiaridades que nosso cérebro dispõe e que a neurociência vem comprovando, só servem para nos dar a exata noção de como que nós podemos atuar a nosso favor usando esse material que nós temos à nossa mão. E gosto de fazer uma comparação que é como se o cérebro ele fosse o nosso controle remoto, porque a nossa essência, o espírito, o nosso eu superior atua na vida atual através do corpo físico, e o controle remoto de que o eu superior, a essência, tem para atuar sobre o corpo físico é a nossa mente. Então, por isso é interessante conhecer todas as potencialidades, as peculiaridades, para que nós possamos usar esse controle a nosso favor. Porque a maioria de nós usa muito pouco ou quase nada. Sabe aqueles aparelhos que a gente compra e vem com o manual, controle remoto, e a gente passa anos e anos usando só a tecla play e stop? E aí algum dia a gente vê alguém fazendo um monte de coisa com aquele aparelho que a gente nem imaginava que aquele aparelho poderia fazer. O nosso cérebro é mais ou menos assim, um aparelho com várias disposições, e o controle remoto está ali no centro, nessas peculiaridades que nós estamos citando, para que nós possamos aprender a governar o nosso corpo físico, o nosso instrumento de trabalho, através de todas as teclas e as potencialidades que o aparelho nos oferece pelo controle remoto da mente e do cérebro. Essa introdução é para que nós possamos abordar a parte que nós prometemos que íamos falar quando abordamos o sistema de recompensa e o centro de força de vontade, sobre como atua a influência espiritual em cima desse sistema de promessa de recompensa. E para explicar isso, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta. O que é melhor para a gente pescar um peixe? Quem não pescou, certamente já viu alguém pescar ou já escutou. Então, o que é melhor colocar na isca? Minhoca? Foi a sua resposta? Mas, e se eu disser que eu detesto minhoca? Que para mim seria melhor um doce, um chocolate? Não seria bom trocar a minhoca por um doce? Não, né? Não seria bom. E também vamos supor que o peixe seja um macho, e nós mulheres aqui gostamos muito de doces. Então vamos trocar por uma nota de R$100. Um amontoado de notas de R$100. Também não. O real realmente não está muito valorizado, então vamos trocar por um amontoado de dólares. Não serviria para pescar o peixe? Por que não serviria? No mundo da obsessão existe uma regra. Nós somos tentados exteriormente pela tentação que alimentamos em nós mesmos. De onde que estou tirando isso? Bom, o conceito de obsessão é uma influência negativa perniciosa de uma mente a outra. Só que no meio espírita a gente usa muito esse conceito de influência negativa de uma mente desencarnada em cima de uma mente encarnada. E na psicografia do Chico Xavier, no livro do André Luiz, Ação e Reação, quem gosta de André Luiz vai se lembrar de uma figura ímpar, que é o obsessor Leonel. Nesse livro Ação e Reação, o Leonel vai dar uma aula, entre aspas, para André Luiz sobre como funciona a obsessão. E é ele que vai dizer isso, que eu disse que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, porque ele disse que eles aprendem nas escolas que não precisam perder muito tempo. Quando eles querem influenciar alguém, eles primeiro devem analisar qual é o tema central dessa pessoa, quais são os desejos que a tiram
do foco, do autodomínio, da consciência de si mesmos. Em outras palavras, ele quer dizer que primeiro eles analisam como é que nós perdemos o governo de nós mesmos, quais são os desejos que nos governam. E então eles atuam em cima desses desejos que já existem. E assim, segundo ele, eles não têm muito trabalho, eles só precisam aumentar aquilo que já existe em nós. Por que é importante entender isso? Porque já não cabe mais aqui, nessa época em que nós atravessamos de evolução, preparando a Terra para a transformação, aquele entendimento de que nós somos pobres peixinhos inocentes no aquário. E os obsessores são terríveis chicoteadores, chicoteando os pobres peixinhos no aquário. Não é assim que funciona. Quando nós somos influenciados, é porque muitas vezes já perdemos o autogoverno de nós mesmos. É preciso que nós entendamos que as pessoas que têm influências espirituais, muito comumente são as mesmas pessoas que são fortemente influenciadas pela sua mente instintiva, pelo seu ego, pelo seu cérebro reptiliano e pelos outros na vida comum. São as pessoas que se deixam guiar por comandos externos, de outros, da sociedade, da Matrix em geral, até porque são essas as pessoas de que os espíritos podem se servir melhor para outorgar, para impor pensamentos que são deles, em cima de pensamentos que já são nossos. Porque isso não quer dizer que a pessoa que esteja influenciada não seja responsável, porque ela é que está escolhendo. O que ela perde é a noção, muitas vezes, de que aquele pensamento não é mais só seu, que ele já está aumentado, exacerbado. Na medida em que ela não cuida de se responsabilizar e coordenar a própria vida, que ela se deixa guiar, associando-se aos pensamentos da maioria, e que ela se torna altamente influenciável, que ela se deixa levar como autômato, como robô, pela própria sociedade, pela mídia e pelos outros, e pelos seus próprios desejos, pelo seu sistema de recompensa, como os ratinhos, lembra? Então, aí é que chega a ocorrer a influência obsessiva. Então, nós temos que preocupar com o autogoverno dos nossos desejos, dos nossos instintos, da nossa mente primitiva, porque o desejo não é mau, o desejo é necessário. Nós precisamos dele para nos mantermos vivos, para não entrarmos em processo obsessivo. A dopamina pode, inclusive, ser usada a nosso favor, porque nós podemos dopaminizar os nossos objetivos mais difíceis, para que ela nos motive nas nossas realizações maiores da vida. Mas se nós nos tornarmos guiados somente pela nossa mente instintiva e primitiva, pelo nosso cérebro reptiliano, pelo nosso sistema de promessa de recompensa, então aí, e somente aí, estamos então também sujeitos à atuação espiritual em cima desse nosso processo auto-obsessivo. Por isso que nós gostamos sempre de lembrar da questão que o problema de obsessão é primeiro preocupar com auto-obsessão, ao invés de preocuparmos com influência espiritual obsessiva externa. Cuidemos primeiro da obsessão que nós, enquanto ego, fazemos em nós mesmos, em cima do nosso eu superior. Essa é a proposta. Nesse sentido, essa semana, a nossa tarefa é procurarmos identificarmos quais são as iscas capazes de fisgar-nos. Quais são as iscas que nos colocam longe do autocontrole, do autodomínio, que nos tiram do foco? São sobre elas que devemos atentar, sobre as iscas que nos fazem perder o governo de nós mesmos. Eu te espero semana que vem. Um bom trabalho para você.